Olá, cumprimento você com bom dia. Aqui quem fala é Dani Boy Abreu. Estamos aqui para mais um vídeo, fazer mais uma live da Palavra de Deus para você nessa manhã. Louvo a Deus pelo dia abençoado que Ele tem nos proporcionado, pelo feriado de ontem que Ele nos deu. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela sua vida, por esta manhã que Ele tem nos proporcionado. E tem uma palavra de Deus para você nessa manhã, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 1, tá? Vamos lá? Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma se submeta às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão condenação sobre si. Porque os magistrados não são para temor dos que fazem o bem, e sim dos que fazem o mal. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Amém. Paulo escreve aos Romanos. O principal objetivo de Paulo escrever aos Romanos é porque ele precisava de apoio financeiro para sua viagem missionária. Mas ele escreve também aos Romanos porque, principalmente nesse período de perseguição da igreja, que foi esses primeiros anos aqui, depois de 33, começaram a perseguir muito a igreja, e o cristão ele estava se opondo às autoridades, se opondo como um tipo de rebelde. Paulo então ele entra no capítulo 13, falando justamente o oposto, que a gente, o cristão, ele não pode estar se rebelando assim às autoridades humanas. É isso que ele trata no capítulo 13. Então eu vou ler de novo e vou explicar o que significa cada versículo, tá? Romanos capítulo 13, versículo 1, olha. Toda alma, ele está dizendo toda pessoa, toda alma é toda pessoa se submeta às autoridades superiores. O que seria autoridades superiores? Seriam os governos instituídos aqui na terra. Paulo está falando das autoridades humanas. Naquele tempo eram os governadores, os reis, né? E o que seriam as autoridades humanas hoje? O governo estadual, o governo federal, o governo municipal, a polícia militar, a Receita Federal, coisas desse tipo. Essas são as autoridades. Então ele está dizendo, toda alma submeta-se às autoridades superiores. Ele está falando de governo humano. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Ele está dizendo que Deus instituiu essas autoridades. As autoridades que são instituídas, elas são pela permissão de Deus. Então Deus permite e as autoridades elas são instituídas. E a gente deve submeter-se a elas, tá? Depois eu vou explicar melhor, vamos com calma. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus, ou seja, Deus permitiu. O governador do estado do Amapá está lá? Está. Deus permitiu. Prefeito de Santana está? Está. Deus permitiu. Presidente da República está? Está. Deus permitiu. Então Paulo está dizendo que toda vez que a gente se submete a essas autoridades, nós vamos acarretar sobre nós problemas. Vamos acarretar problemas sobre nós todas as vezes que nós não nos submetemos a essas autoridades. Vou te dar um exemplo. Deixa de pagar o imposto de renda para saber se a Receita não vai em cima de ti, para te restituir o dinheiro que tu está devendo, né? Deixa de pagar a pensão alimentícia. A autoridade instituiu a pensão para você pagar. Deixa de pagar a pensão para ver o que é que acontece. Então, a partir do momento que a gente deixa de se submeter, começa a ser oposição à autoridade que Deus instituiu, a gente vai se tornar um transgressor e, consecutivamente, as suas
o seu, como é que eu posso dizer assim, quando a gente se torna um transgressor, a gente começa a ser responsabilizado pelos nossos atos, né, de transgressão. Vamos continuar. Versículo 2. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, né? Quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. O que é isso? Que Deus é contra a anarquia. Vou citar um exemplo. Eu sou contra o governador Valdez Góes, né? Sou contra e porque eu sou contra, eu vou anarquizar o governo dele. Eu vou tocar fogo nas instituições públicas. Eu vou para a rede social, vou defamar, vou inventar mentiras a respeito dele, né? Ele está dizendo que anarquia, anarquizar, é o oposto da ordem, é a anarquia. Se, por exemplo, deu ordem, vou dar um exemplo. Tem uma barreira policial, né? Uma blitz policial. E aí você vem com o teu carro e passa. A partir do momento que você começa a anarquizar, aí você vai se opor às autoridades, né? Ou seja, Deus é contra a anarquia. O cristão em si, ele deve ser referência no quesito ordem. O cristão deve ser referência no quesito ser uma pessoa direita, no quesito pagar as contas, no quesito respeitar o próximo. O cristão, ele deve ser referência. Se o cristão não é referência, tem que ter cuidado para saber se essa pessoa realmente é cristã. E olha, eu não tô exagerando não no que eu estou falando. O que eu estou falando eu tenho certeza que é verdade. Se de repente você conhece alguém que está se dizendo cristão, dizendo que é cristão, mas é anarquista, briga com todo mundo, é contra o governo, briga contra o presidente, briga contra o governador, briga contra o prefeito, assim que puder depede um patrimônio público, ou algo desse tipo, não é cristão. Ou nunca foi ensinado direito. Está faltando um pastor para ensinar essa pessoa aí. Mas o grande problema hoje é porque os pastores de hoje eles não querem se dar o trabalho de ensinar esse tipo de palavra, né? Que é o que vai trabalhar o caráter do ser humano. Ele prefere trabalhar aquele contexto de vitória, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar e tal, e não é isso. Um dos maiores desafios do cristão é justamente viver nesse mundo corrompido sendo cristão, né? E isso só acontece através da palavra. Eu já estou pulando um monte de coisa aqui, vamos lá. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão condenação sobre si mesmo. O que é que isso significa? Como eu te falei, deixa de pagar o imposto de renda para ver se o leão não vai em cima de ti. Passa a blitz para ver se a polícia não vai atrás de ti. Tá ali o fotossensor, só fotografando o carro que está acima do limite de velocidade. Eu já fui alvo disso. Passa lá para ver se a multa não vai chegar. Então você transgrediu uma autoridade, transgrediu uma regra, você vai então sofrer as consequências daquilo que você fez. Entendeu? Você vai sofrer, não tem escapatória. Né? Deus instituiu a autoridade humana para tratar desses assuntos humanos, e se você e eu transgredir, a gente vai receber a devida... vamos receber a devida punição. Versículo 3 de Romanos 13. Porque os magistrados não são para temor dos que fazem o bem, e sim dos que fazem o mal. Olha só, que bonito esse versículo. Ele está dizendo que os magistrados... Quem são os magistrados? São as autoridades. Está falando de juiz. A gente pode colocar nessa categoria até o policial de rua. A gente pode colocar assim, olha assim. Os magistrados não são temor para os que fazem o bem. Se você faz o bem, a justiça não vai estar batendo na porta da tua casa, tu não vai sair de lá algemado, ninguém vai sair te perseguindo. Por quê? Porque você faz o bem. Então, se você faz bem, as autoridades, os magistrados, né, as instituições, elas não vão precisar correr atrás de ti. Ou seja, você não vai... Por quê? Porque você faz o que é bom, você faz o que é certo, você faz o que é bem. Então, para que alguém vai ir atrás de ti? Né? Mas, se você faz mal, aí essas autoridades vão te perseguir. O cara matou alguém, a polícia
Tá certo, porque tem gente ruim em todas as áreas, né? A gente não tá aqui para passar a mão na polícia militar, dos erros como ser humano que todos eles cometem, inclusive nós. Morre gente inocente, muitas vezes pessoas são pegas de maneira inocente. Isso acontece, não é de agora. Isso ao longo da história. Tentaram matar Jesus, ele era inocente, né? Tentaram matar Moisés, ele era inocente. Então, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer, tá? Não estou aqui para passar a mão em cima de ninguém. Mas, se você faz o mal, as autoridades vão acima de ti. Se você não faz o mal, o correto é ninguém ir atrás de você. Isso pode acontecer um dia, por engano, pode acontecer, sim. Mas, se você se propõe a fazer o tempo todo o que é bom, o que é correto, o que é honesto, autoridade nenhuma vai precisar ficar indo atrás de ti, para te prender, para te pegar, nada disso, tá? Para a gente terminar, versículo 3. Queres, pois, não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela. Ele está dizendo, tu quer gozar da vida em paz? Faz o que é bom. Tu quer ter paz na tua vida? Faz o que é certo. Tu quer poder andar de cabeça erguida, sem ninguém estar te acusando, ninguém estar falando as coisas erradas sobre você? Faz o que é bom e tu vai te agradar disso. Quando a pessoa faz o que é bom, ela consegue olhar para a injustiça e se desagradar com ela, desagradar com aquilo, né? Quando você faz o que é certo, quando você se depara com um ato de injustiça, você consegue olhar e dizer, cara, não era desse jeito, não era para ser assim, né? Agora, quando a pessoa faz a coisa errada e vê o outro fazendo a coisa errada, bota para ferrar mesmo, não tô nem vendo. Se fosse eu, faria a mesma coisa e não é para ser assim. Quando a gente faz o que é bom, faz o que é correto, a gente olha a injustiça e não se alegra. A gente olha a injustiça e diz, tá errado, né? Então, essa é a palavra de hoje. Apenas 3 versículos de Romanos, capítulo 13, versículo do 1 ao 3, que fala sobre submeter-se às autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Faça o bem e não vai precisar, a polícia não vai estar correndo atrás de ti, nada. Agora, se você fizer o que é mal, aí as autoridades vão atrás de ti. Se você não cumprir com as suas obrigações como cidadão, aí as autoridades que o próprio Deus constituiu, elas vão ser instrumento para ir atrás de ti. Valeu? Vamos orar? Deus e Pai que está no céu, obrigado, Pai, por essa palavra. Romanos capítulo 13 nos ensina a olhar para as autoridades não apenas como homens, mas como um instrumento teu. Senhor Deus, eu entendo perfeitamente que apesar de tu ter instituído as autoridades, muitas autoridades que estão lá no governo não são colocadas por ti. Dá um exemplo, Senhor. O Senhor instituiu a polícia militar, mas nem sempre o policial militar corrupto foi tu que colocou. Então, Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender isso. Pai, ajuda-nos, Senhor, a fazer o que é bom, porque aí não vai ter ninguém atrás da gente. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas corretas, que nós venhamos nos afastar do mal e assim vamos acarretar coisas boas para as nossas vidas. Pai, me ajuda nisso, porque eu sou tentado a fazer coisa errada o tempo todo. Me ajuda. Ajuda o meu irmão que está escutando essa palavra. E se de repente ele está errando em algum aspecto da vida dele ou dela, Senhor Deus, corrige e coloca na direção certa. Pai, obrigado pela tua palavra e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Valeu? Pessoal, obrigado. As pessoas que estão me acompanhando, a Eluane, a Livinha, que é minha vizinha aqui, o Cardoso, o Johnny, Edilamar, Arinete, Raquel. Tem muita gente que me acompanha, que manda mensagem para mim, que tem dúvida e às vezes quer tirar dúvida sobre alguma coisa. Eu não sou um doutor nem especialista, mas o que eu puder fazer para ajudar, para tirar qualquer dúvida, eu faço, tá? Que Deus abençoe o nosso dia. Até o próximo vídeo. Geralmente eu faço vídeo na terça e na quinta-feira. E se você quiser escutar,
Geralmente de manhã, a partir das 8 horas, eu já estou entrando ao vivo. Valeu? Deus abençoe você em nome de Jesus.